E aí, fala pra mim, o lobo é mau ou não é mau? Ele pode comer a vovozinha ou será que ele tem que fazer cosquinhas nela? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Oi gente, tudo bem? Se você não me conhece, você é novo aqui no canal, muito prazer, meu nome é Amanda, eu sou psicoembrióloga, sou pedagoga, doula e também sou psicanalista. Nesse canal a gente fala sobre tudo do universo materno, pós-parto, parto, gestação, criação de filho, educação, relato, medo, tudo que vocês possam imaginar tem por aqui, então se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se. Esse vídeo é um vídeo em colaboração com a minha amiga Renata Conrado, do canal Amor de Família TV. Esses dias a Rê entrou em contato comigo para me contar uma história de uma seguidora que tinha deixado um comentário para ela e fez ela pensar. Ela vai contar sobre isso lá no vídeo dela, então eu vou deixar o vídeo dela aqui embaixo no box de informações e passando também aqui no card para vocês irem lá assistir. E isso gerou ali uma conversa entre a gente sobre os contos de fada. Então esse vídeo, ele não vai ser tanto de relato para vocês, ele vai ter uma pegada um pouquinho mais teórica, mas eu espero que vocês gostem, eu sei que vocês gostam bastante desse tipo de vídeo e eu acredito que irá agregar muito a vocês. Quando a gente pensa em contos de fada, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é fantasia, magia, coisas que não são reais. Isso é para o nosso universo adulto, porque quando a gente fala de crianças, do conto de fada em relação às crianças, é o universo real deles. O universo das crianças é mágico. Esse universo do conto de fada é tudo que há de real dentro dela, ela consegue se identificar com aquelas histórias. Não são todas as histórias que a gente pode dizer que traz essa identificação, são mais os contos de fadas e não necessariamente as fábulas. Existem algumas diferenças, porque o conto de fada, ele vai trazer uma mensagem por trás da história, que vai acessar o inconsciente da criança, fazendo com que ela consiga liberar as emoções dela diante daquela história. Diferente das fábulas, que não vai acessar esse conteúdo inconsciente, vai apenas ali distrair, divertir ou assustar a criança, dependendo da história. Então, entrando um pouquinho aí no mérito da psicanálise, todo mundo, adultos, crianças, nós nascemos com algo que nós chamamos de pulsões, né? Então nós temos pulsões dentro da gente, inclusive pulsões muito negativas, que é aquele instinto, sabe, de você querer bater, de você querer gritar, de você querer xingar, de você querer fazer algo e você reprime porque você não pode fazer aquilo. Para a criança, quando ela vê uma história, aquilo acontecendo, ela consegue ter o alívio dessa pulsão, o alívio daquela atitude que ela gostaria de estar tendo, de ter tido, ou ela consegue entender aquilo que ela sente e, vamos dizer que, redirecionar a energia, a pulsão para algo construtivo, para algo positivo. Através dos contos de fada, a criança fica ali, vivenciando os medos, as angústias, as raivas que ela tem, através da história que ela está escutando. Então, tem essa identificação, como eu disse para vocês, tem essa vivência daquilo que ela está sentindo dentro dela. Por isso que eu disse lá no comecinho, que pra gente é um universo mágico, e para as crianças não, é apenas a realidade daquilo que elas têm dentro delas, inconsciente. Para ilustrar um pouquinho aqui para vocês sobre o que eu tô falando, eu vou usar a história dos três porquinhos. Então, é um conto de fada que todo mundo conhece, né? Então são três irmãos porquinhos que vão morar sozinhos, saem da casa da mamãe, né? Então saem daquela proteção, né? De quando a criança vai dormir fora de casa, tem aquela proteção da mamãe, ou quando vai passear com uma tia, com alguém. Então sai lá, né? Os três porquinhos vão morar sozinhos, saindo da barra da saia da mãe, e aí cada um constrói ali a sua casinha. Então tem aquele que é bem preguiçoso, né? Que, não quer fazer nada, vai lá e constrói uma casa de palha, porque ela é rápida, ela é leve de carregar, ela não dá trabalho. Aí tem aquele que assim, não é tão preguiçoso, mas também não tá tão afim assim de trabalhar, e ele constrói a casa de madeira, que é um pouquinho mais pesado, dá um pouquinho mais de trabalho, é um pouquinho mais confortável,
mas também assim não é o ideal. E tem aquele que vai, que se esforça, carrega tijolo, põe cimento, põe tijolo e vai dia após dia, 1 dia, 2 dias, 3 dias, não é rápido, não é fácil. É pesado, mas ele tá lá, ele se esforça, ele constrói a casa de tijolos. E no final das contas, o lobo vem, assopra as 2 primeiras casas. Como são casas muito frágeis, elas saem voando e a do último porquinho fica lá firme e forte, onde ele consegue até mesmo socorrer os outros 2 irmãos. Esse conto, ele traz muito a questão da criança mesmo, da satisfação imediata que as crianças têm. Toda criança quer algo e quer agora, e se não tem, se joga no chão e faz, né, o maior escândalo e todo mundo fala, essa criança tá fazendo birra. Não, ela só tá querendo ter a satisfação imediata do ego dela. A criança precisa despertar o princípio de realidade nela, né? E o conto de fada, ele ajuda nisso. A gente é muito desejo o tempo inteiro, principalmente na nossa infância, que o nosso ego não tá formado. O ego, ele é um mediador. A gente tem o id, o ego e o superego. O superego são as leis, é tudo aquilo que você tem que fazer. O id é o desejo, é tudo aquilo que você quer fazer, que você gostaria de fazer. E tem o ego, que é aquele que media se você vai fazer o que você tem que fazer ou se você vai fazer aquilo que você quer fazer. Só que o ego da criança ainda está em formação. A criança está no princípio do prazer, né? Então ela só faz aquilo que ela quer e ela quer as coisas na hora e ela quer que seja tudo muito imediato. E ela precisa construir o princípio de realidade, que é algumas coisas não dá pra ser na hora, algumas coisas não tem como ser imediatas. E a história ajuda a dar essa noção pra criança, que quando a gente fica ali no id, né, naquele prazer, naquela conquista imediata que é a casa de palha, por exemplo, que ele vai lá, pegou a palha rapidinho, ele colocou no lombo, foi lá construir, tá ótimo, que aquilo pode não ser tão bom, né? Porque se o lobo vier e assoprar, a sua casa vai voar e você vai ter o trabalho de fazer tudo de novo. Assim como a casa de madeira, ela deu um pouquinho de trabalho, ela deu um pouquinho de trabalho. Mas se você tivesse feito uma casa de tijolos dia a dia, com vontade, com perseverança, você vai conseguir ter algo duradouro, né? Algo real, algo fortificado. Então a gente pode passar isso para as nossas crianças através dessa história. Então tá lá, né? Por exemplo, a criança, eu quero uma bala. Você fala, filha, depois do almoço. Não, mas eu quero a bala agora. Eu não quero esperar, mas ele precisa do quê? Dessa realidade. Então explicar para a criança, olha, se você comer a bala agora, você vai perder a sua fome. Na hora do almoço, você não vai conseguir almoçar. E aí depois você vai ter fome e não vai mais ter comida. Então vamos esperar, a gente vai almoçar e depois você come 1 ou 2 balas, se você quiser, não tem problema. Isso você dá uma diminuída aí nesse desejo imediatista da criança e dá essa maior noção de realidade. Faz a criança compreender que ela precisa esperar, que ela precisa fazer as coisas direito, que tudo tem um tempo, que tudo tem uma hora, assim como a casa dos porquinhos. Então, o conto de fadas, ele vem para ajudar esse resgate inconsciente da criança. Então, muitas vezes, as pessoas falarem, ai, não pode dizer que o lobo é mau, ou então, ai, não pode falar que o lobo foi lá e soprou a casa do porquinho, porque agora onde o porquinho vai morar e a criança vai ficar traumatizada. Não, gente, é o contrário. Isso está aliviando as pulsões daquela criança, aliviando aqueles desejos, está trazendo informação para o inconsciente dela, está melhorando, está fortalecendo o ego dela. Então é importante sim que a gente deixe as nossas crianças, por mais aterrorizantes que sejam, escutar os contos de fada. Contos de fada que eu indico para vocês são dos irmãos Grimm. São contos de fadas que acessam diretamente o inconsciente da criança. São contos de fadas riquíssimos para você apresentar para o seu filho. Então, procure por esses contos de fada, pelos livros dos irmãos Grimm, pelos filmes. Na TV Cultura, não sei se ainda passa, mas eu sei que sempre passava, se eu não me engano, aos domingos. E eu tenho certeza que vai ajudar muito no desenvolvimento inconsciente psíquico do seu filho. Não precisa transformar a história, não precisa cantar a música do atirei o pau no gato, de não atire o pau no gato, porque isso não se faz. Porque não é por conta dessa música que a criança vai pegar um pau e vai realmente atirar num gato. Isso vai apenas aliviar a pulsão dela de outras coisas. O gato é algo fictício. A criança, quando canta, atirei o pau no gato,
que eles adoram cantar e ficam eufóricos, eles não estão pensando num gato animal. O inconsciente deles está tirando pau em outra coisa, gente, tá ali batendo em outra coisa. Fica tranquilo, seu filho vai amar os bichinhos e não vai sair dando paulada por aí em gato nenhum, tá bom? Sem dizer, gente, que você poder contar a história para o seu filho, você poder ter um momento com ele, você poder conversar, você poder alinhar essas questões junto com eles, é uma ótima forma de se vincular ao seu filho, de aumentar o vínculo familiar entre vocês, de mãe, filho, pai, filho, irmãos. E se vocês quiserem, também existe um livro, que agora eu não estou me recordando o nome do autor, mas se chama Psicanálise do Contos de Fadas. Nesse livro, ele traz as histórias, várias e várias histórias de contos de fadas e o que está por trás dessas histórias do nosso inconsciente. Então é uma forma de você conseguir atingir o inconsciente da sua criança, o desenvolvimento psíquico dela pelas histórias, ajudando a fortalecer e usando também essas histórias a seu favor, assim como eu dei o exemplo aí dos 3 porquinhos e a bala. É uma história fictícia aí dos 3 porquinhos de atraso, né, dessa vontade imediata, né, de estar ali devagarzinho, com a história da bala, que é uma história real, né, de você explicar o porquê que tem que esperar, o porquê que tem que almoçar primeiro. Então, é o mesmo processo inconsciente, é o mesmo processo psíquico, só que uma história é fictícia e outra é real. Então, esse livro pode te ajudar a entender o que está por trás de cada história e te ajudar a colocar isso dentro do seu dia a dia. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu curtir, deixa o seu comentário aqui pra mim falando o que você mais gostou do vídeo, contando a sua experiência sobre os contos de fada, dizendo se mudou algo aí no seu pensamento agora referente a isso, que esse é o feedback de vocês para eu saber que vocês estão gostando e trazer mais vídeos desse tipo de conteúdo. E também não deixem de ir lá no canal da Conrado, porque lá ela vai falar da experiência dela, do que aconteceu com ela e do que mudou na cabeça dela, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.